Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, hoje trazendo para conversar conosco o empresário da comunicação, Josiel Alcolumbre, que vai falar conosco aqui sobre os assuntos de interesse, naturalmente, de todos nós. Não vão ser assunto da casa, não, vão ser assunto de interesse de todos nós. As projeções que nós temos da emissora também serão tratadas. E vamos discutir o cenário que a gente está vendo na cidade, que a gente vê também na política nacional. A gente volta já já. Bem, estamos voltando agora para conversar com o Josiel Alcolumbre, que é o diretor-presidente aqui da Band e que fez uma viagem recente a Brasília, na qualidade que ele ocupa um cargo importante no Senado da República, é suplente de senador, e o suplente senador, ao contrário de que pode imaginar que só faz substituir o titular, não, ele tem atividade desde que o titular conceda, e neste caso tem concedido, e é importante você ouvir também o que ele tem a dizer para nós. É um dos nossos representantes. Josiel, um prazer muito grande poder conversar com você, ter esse papo esclarecedor para a nossa população. Rodolfo, o prazer é meu, a satisfação de estar aqui com você é minha, de poder levar para os milhares de telespectadores da Band essa informação que nós, do trabalho que nós viemos desenvolvendo nos últimos dias. Pois é, e você que esteve agora acompanhando esse momento crucial da vida pública nacional em Brasília, e deu para sentir aquele calor todo, porque apesar de ser lá no Senado, mas aquele calor é tão grande dentro da Câmara que ele acaba invadindo o Senado, não é? Qual é esse burburinho lá de Brasília? Como você sentiu Brasília nesse momento que estava votando, está votando ainda que não acabou, a reforma eleitoral? Rodolfo, como a gente sabe, a reforma eleitoral é um assunto que toda vez que o governo, o executivo se sente em situação de crise, ele resolve pautar as casas legislativas com o tema da reforma eleitoral. Olha, é um tema da maior importância e, como você disse agora há pouco, a temperatura que vem da casa da Câmara dos Deputados, ela também tem alcançado o Senado na condição de que os seus presidentes se falam, trocam informação e os parlamentares também conversam entre si, tanto os deputados como os senadores. Então esse calor tem vindo de lá para cá, tem alcançado o Senado com certeza, e a gente tem dado uma pequena contribuição dentro do que nos é solicitado, no sentido de dizer, olha, a gente tem que tratar com seriedade a eleição, o exercício da democracia que a nossa Constituição prevê, ele tem que ser tratado com seriedade, porque é o momento que o cidadão escolhe os seus representantes. Então, quando eles estão agora sistematizando novamente essa legislação que está em vigor e que vai passar a mudar a partir da nova legislação, a gente tem que tratar isso com maior seriedade, e nós temos feito isso lá no Senado, junto com o senador Davi e com os outros dois senadores do Amapá, o senador Randolfo Rodrigues e o senador João Capiberibe. Temos tratado disso, tentando colocar isso com a seriedade que isso precisa ser tratado. Nós estamos tratando não só do hoje do povo brasileiro, nós estamos tratando do amanhã, do futuro. Sabe lá daqui quantos anos novamente vai ser discutida uma legislação eleitoral, e a gente sabe da importância que é essa sistematização, de como que vai ser tratado, como o cidadão vai escolher os seus representantes, tem que ser tratado com seriedade. É isso que nós temos feito. Apesar de estar no primeiro turno, mas historicamente, o que é aprovado no primeiro turno é confirmado no segundo turno na Câmara, com raríssimas, mas muito raras exceções, e no Senado é que onde pode haver algum complemento muito mais positivado, de melhoria, de adequação, porque ali é uma visão de Estado que nós temos lá no Senado. Agora, você sente ali na Câmara alguma disposição, porque as votações foram amplas, bem folgadas com relação aos 2/3, porque tem que ser quórum qualificado, 2/3. E todos ficaram ali com muita sobra.
Então, as vitórias ou as derrotas para quem perdeu, a vitória para quem defendeu, elas acabaram sendo vitórias e derrotas assim, com folga, quer dizer, muito difícil mexer naquela estrutura. E acabou não passando o distritinho, acabou não passando o distritão e acabou ficando com relação à eleição para os legisladores, desde a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e câmaras, o Congresso Nacional, acabou ficando com a regra anterior. Na avaliação feita por você lá, essa regra é mesmo a melhor? Isso de distrito ainda não está no tempo? Rodolfo, eu vou tentar não me ater muito ao que a Câmara dos Deputados está fazendo. Eu não tenho feito parte daquela casa, mas o que eu percebo como cidadão, e não como suplente de senador, e aí eu saio um pouco de dentro da Casa Legislativa para olhar por uma outra ótica, é que está havendo, lá da esplanada, está havendo um tensionamento daquela Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, por parte da sua direção, da sua presidência, com o Executivo, e essa tensão, ela está colocando os parlamentares para votar coisas que muitas das vezes eles não sabem do que está sendo tratado ali dentro. Essa visão como cidadão, de quem está de fora, observando, claro, uma posição um pouco mais privilegiada, eu percebo que está havendo uma tensão, é uma forma de tensionar com o governo federal. O governo federal, por sua vez, não tem dado conta de suas atribuições constitucionais, que é a de executar efetivamente, de dar uma qualidade melhor de vida para o cidadão brasileiro, e a Câmara, por questão política, tem tensionado para ver quem manda mais. Essa que é a verdade, as pessoas não podem fugir da realidade. Mas como é que os deputados agora, terminada a votação das outras emendas que não da reforma, emendas constitucionais, que não a da reforma política, e logo em seguida Michel Temer, que é o vice-presidente, disse que agora tinha que fazer o cumprimento da parte do executivo de dar ali pelo menos 100 cargos, tem 100 cargos do segundo e terceiro escalões ali para ser distribuído com os parlamentares que votaram, que aprovaram as medidas que a presidente mandou para lá. E como é que, por exemplo, aí já é o Josiel, como cidadão, não é, que analisa como é que pode um negócio desse. Continua o troca-troca? Eu não concordo, mas é isso que está acontecendo. E você está tendo a prova que saiu da boca do vice-presidente da República. Vice-presidente da República. Quer dizer, é uma coisa que nós não podemos concordar. Eu acho que quando o cidadão vai à urna, legitimamente, democraticamente escolher seu representante, ele não está colocando alguém lá para dizer sim senhor e amém para ninguém. Ele tem que dizer sim senhor e amém, ele tem compromisso e responsabilidade com a base que o elegeu. Pois é. E não está trocando por isso ou aquilo outro. Então eu acho que esse tensionamento, a gente está vendo o que está acontecendo lá dentro, mas olha, o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, deu uma entrevista na TV Senado ontem exatamente, e ele disse o seguinte, nós vamos tirar dessa emenda todos os jabutis que tiverem em cima da Saizeiro. Ou seja, ele está dizendo para a sociedade, de uma forma bem tranquila, que o que for preciso mudar, será mudado. Quer dizer, não vale então nada do que está sendo feito agora. Você vai responder isso aí daqui a pouquinho mais, porque nós estamos terminando aqui o primeiro bloco, e eu quero chamar a sua atenção para continuar conosco. A gente vai só um descansozinho e volta já já para fazer o segundo bloco. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco e querendo que você permaneça conosco. Nós vamos discutir assuntos aqui só do seu interesse. Presta atenção. Às vezes você diz, eu não gosto de política, eu não gosto, mas poxa, a vida está sendo decidido lá a regra da eleição. Muito embora, José, toda essa regra, principalmente com relação às alterações, porque houve uma alteração votada considerada importante, que é o encerramento, um mandato único, encerramento do processo da reeleição. Essa passou para prefeito, para deputado, para prefeito, para governador e para presidente da República. Isso. Essa já está passada e passou folgado demais. 400, só 19 votos contra.
Inclusive um voto daqui do Roberto Góes foi contra, um dos votos. Foi? Foi o único que votou daqui do Amapá contra essa questão. Mas só vale 2020. Tem que ter esse vacácio mesmo, né? Eles colocaram um dispositivo constitucional que diz que quem foi eleito em 2012 e 2014, essa lei não está abrangendo. Foi esse o dispositivo que eles colocaram. Não, é 2014, quem foi eleito... 12 e 14. O prefeito que se elegeu em 2012 e o governador que se elegeu em 2014. Pois é, esses não estão sendo... Ou seja, é 2020 em diante. Perfeito. 2020 em diante. E a questão da redução daquela parte que mexe aí com o Senado, que é a redução do mandato do senador, porque vai ser discutido... Não foi discutido essa. Então vai estar programado para terça-feira essa discussão, vai ser uma discussão interessante. Certo. Na Câmara, vamos ver como a Câmara está vendo o Senado. A Câmara, inclusive, teve uma proposta inicial de aumentar o mandato para 10 anos, mas já foi descartado. Essa está descartada. Manteve-se com 8 anos. Não, mantendo que quer 5 anos. Para deputado estadual, para deputado estadual, para vereador, para deputado federal e para senador. Certo. E governador, prefeito e presidente da República. Todo mundo com 5 anos, a partir de 2020. Certo. Como é que o Senado encara? Porque aí mexe diretamente o Senado, capa 3 anos do Senado, senador. Eu, particularmente, não concordo com a redução do mandato do senador da República. Eu penso que quem acha não está achando, não sabe de nada. Eu penso que o Senado, como é a casa da experiência, a casa onde você é a casa corretora do que vem do Executivo e da Câmara Federal, eu acho que ela precisa que o mandato seja mais alongado. O parlamentar precisa ter mais tempo de casa para poder discutir. Como é que você vai corrigir alguma coisa se você não tem, se o tempo é igual ao do outro que está mandando para você o projeto? Mas essa é a minha opinião pessoal. Agora, o que é que você interpreta esse problema que vem de lá? Por exemplo, no momento agora tudo é festa, principalmente da parte do Executivo, que são os aumentos das alíquotas, que já tinham sido aumentados por medida provisória, mas foram confirmadas agora pela lei, pela transformação da medida provisória em lei e, naturalmente, como emenda constitucional. Agora, a questão do PIS e do COFINS. Esse aumento que foi alto aí, você acha que algum deputado, algum parlamentar vai pagar essa conta mais tarde com o eleitor? Vai pagar com certeza. E nós queremos que pague mesmo. O parlamentar, o representante do povo, que foi escolhido para defendê-lo e que vai concordar com o desgoverno, com o desperdício do dinheiro público e depois passar essa conta para o cidadão, ele deverá sim cobrar a conta do seu representado. E você falou agora há pouco, no começo da pergunta, o que eu concordo plenamente, o governo federal é só festa. O governo federal, Rodolfo, com todo o desmando que causou para a sociedade brasileira, para todo o povo brasileiro, ele quer mesmo falar, quanto mais falar de festa para ele, melhor. Porque ele vai tentar disfarçar um problema que foi causado pelo próprio governo. O governo que está aí já há 12 anos consecutivos à frente da República. Pois é, então essa situação que aconteceu aquele corte de 69,9 bilhões de reais, dos quais, para o nosso caso aqui, do Ministério da Cidade, foi cortado 55% do orçamento do Ministério da Cidade, que era o ministério que interessava aqui para o Amapá. Perfeito. Para a prefeitura, para as prefeituras principalmente, mas também para o próprio Estado, que tem tinha muitos projetos lá dentro do Ministério das Cidades. Claro. Aí cortou. Isso não tem jeito mais de reverter? Rodolfo, eu acho que não tem jeito não, porque o dono do cofre já disse que não vai liberar. O governo federal, a presidente Dilma, o ministro Levi, já comunicaram para as casas legislativas que eles não vão liberar e está cortado o orçamento. Pois é, o corte no orçamento. Não tem dinheiro para colocar mais, não vai devolver. Mas vem cá, nós vamos ter que pagar essa conta por quê? O cidadão brasileiro, o amapaense, vamos falar da nossa cidade, do nosso estado, não fez absolutamente nada para contribuir com os desmandos do governo federal. E agora vai ter que pagar a conta. Pois é, nós temos algumas questões aqui importantes, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Naturalmente que os projetos que estão aí por iniciar não vão iniciar. É isso que vai acontecer. Não vão iniciar. Não, e os que já foram iniciados vão ter dificuldade de ser conclusos. Porque sem recursos, como é que vai se... Vai cair na costa do Estado? Vai cair nas costas do município? Essa é uma boa pergunta. Essa é a pergunta que as casas legislativas estão fazendo para a União agora. Os deputados e senadores estão fazendo essas perguntas? Estão fazendo.
Pois é, porque a situação... Ou se não estão fazendo, deveriam estar fazendo. Deveriam estar fazendo, mas eu vejo que alguns estão fazendo. Tem gente que acha o Caiado, por exemplo, lá, como líder da oposição, não é? Líder do meu partido, inclusive. Inclusive líder do DEM, e que tem falado mais pela oposição. Falando líder da oposição, porque a gente tem falado mais pela oposição. Perfeito. O Caiado tem mostrado posições firmes. Então, ele está questionando essa situação. Você acha que ele vai ter, esse comportamento dele vai receber adesões, principalmente de forma positivada nos votos para definir as regras? Está recebendo muitas adesões. Ele está recebendo muitas adesões. A oposição, ela tem se fortalecido nesses primeiros meses de mandato dessa nova legislatura no Senado, e eu tenho a impressão que será sim, será uma oposição forte e será uma oposição cada vez mais determinada a não deixar com que o cidadão continue sofrendo. Pois é, então essas que eu falei lá, essas medidas que foram aprovadas, todas elas têm repercussão aqui. E como você analisa, mesmo sem considerar essa repercussão, o atual momento dos governos aqui, municipal, estadual, porque um não pode, uma comunidade pequena aqui não pode viver descasado do outro, 700 mil habitantes para atender as necessidades deles. Rodolfo, eu vejo com muita preocupação, porque no momento em que a máquina federal está em marcha lenta, um estado como o Amapá, com uma população pequena e com muita dependência de recurso federal, ele vai sofrer mais do que o resto do país, com certeza. Infelizmente, a nossa população, o amapaense, de um modo geral, vai pagar uma conta bem mais cara do que a grande maioria do Estado brasileiro. Eu vejo com muita preocupação, a gente vê aí o alto índice, voltamos a falar de desemprego novamente, né? Tivemos um programa aqui tratando com o Dr. Glauco sobre desemprego. E eu vejo com muita preocupação porque esse desemprego só tende a aumentar. Eu não estou vendo com bons olhos a curto e médio prazo uma recuperação da economia do Amapá. Pela dependência que o Amapá tem de recurso federal e o governo federal contingenciando a cada dia mais e mais e mais e mais, tentando tapar um rombo gerado por ele próprio, penalizando o povo do Amapá. Pois é, nós vamos a mais um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta para o Josiel aí, tá? Sobre a fusão do DEM, do qual é o partido, seu partido, e o PTB, né? Que aqui é o partido de algumas pessoas, como o professor Eduardo Seabra, como o Robson Rocha, lá em Santana, prefeito de Santana, e muita gente também aqui do PTB. Eu quero que você fique conosco, a gente volta já já para discutir essa questão dessa fusão desses dois partidos aqui a nível local. Muito bem, estamos de volta para esse último bloco e eu quero agradecer que você ficou até conosco agora. Continue, vamos falar agora de partidos políticos. Nós já temos aqui 32 partidos políticos aqui no Amapá, aliás 31, porque só o PCO aqui não tem no Amapá. Mas agora tem mais uma, Marina Silva, acabou de dar entrada mais uma vez no pedido de registro da rede, que é o partido da Marina Silva. Mas a nível local se ventila algumas fusões, a nível nacional se ventila algumas fusões, os partidos, você sabe, partido é tudo nacional, não existe possibilidade local se não tiver possibilidade nacional, do PSB e do PPS, que já está praticamente acertado, pelo que a gente percebe, e está fazendo ruídos aí na fusão, na outra grande fusão comentada, que é do DEM com o PTB. E aí, presidente? Você é presidente, vice-presidente? Não, eu sou vice-presidente do Democratas, do diretório estadual. Estadual aqui, né? Porque você falou agora, os partidos são nacionais, essa é uma verdade. Por isso que não chama diretório estadual, porque senão seria uma executiva estadual, ela é um diretório no estado do Amapá. Rodolfo, as conversas entre as direções do partido têm acontecido com muita força. Tinha sido marcada inicialmente uma data que aconteceria no próximo dia 2 de junho,
seria o dia que seria sacramentado ou não essa fusão do PTB com o DEM-PTB. Mas eu acho que essa conversa vai se alongar um pouco mais. O Jefferson agora casado, né, novinho, em folha, casou agora, né? Ontem, foi ontem que ele casou. Isso. Não é? Ontem, no final do mês, no final do mês passado ele casou. Então ele deve estar aí com toda uma força, né? Casou, está em casa, e está em casa, ele não pode sair, né? Ele não pode sair, está fazendo toda a comunicação a partir de casa. E ele tem um peso danado no eu PTB, penso né? que se essa fusão ocorrer, vai se formar uma oposição mais forte ao governo, fortalece um pouco mais a oposição. Mas se ela também não ocorrer, o DEM continua trilhando o seu caminho e mostrando para a sociedade os desmandos, os erros e tentando propor novas soluções para o governo do PT. O senador Davi, né, ele é o mais novo senador, apesar de ter toda a prática lá na Câmara Federal, mas já é visível, é perceptível que está entre 513 é uma coisa, está entre 81 é outra coisa, e está entre 81 num partido forte como o DEM, ainda muito maior. E aí essa ação da importância do Davi, porque acontece o seguinte, o Davi, pelas circunstâncias partidárias, ele tem muito mais facilidade ali do que o próprio Capi, do PSB, e do que o próprio Randolph, do PSOL. Eu vejo que o Amapá tem uma bancada muito forte no Senado Federal. É uma bancada legitimamente amapaense, de agora em diante, e a partir dessa legislatura, nós temos 3 representantes legitimamente. Tem que ter um pernambucano, um paraense e um amapaense, né? Sim, mas... O Randolph de Garanhuns. É verdade. Né, de Pernambuco. É verdade. Né, o Capi é de Afuá. Pará. Do Pará. E o Davi não, daqui, né? É, verdade. Mas o Capi já foi prefeito de Macapá, já foi governador por 2 vezes, o filho já governou o estado, Randolfo Rodrigues foi deputado estadual, ou seja, já tem uma vivência estadual que me permitiu dizer que agora local, nós temos uma bancada legitimamente amapaense. Mas Rodolfo, eu não tenho medo de dizer, e aí nós não estamos em campanha, não estamos cobertos por nenhuma legislação eleitoral, eu não tenho nenhum receio em afirmar que o senador Davi vai fazer o melhor mandato de senador que o Amapá já teve. As pessoas, quem votou no senador Davi terá muito orgulho do seu voto. E quem não votou vai ficar com muita vontade de votar na próxima eleição no senador Davi. Porque a gente tinha aqui, pelo menos na figura local, com a presença do Sarney, a gente tinha sempre uma divisão, né? Para falar aqui. Lá parece que era tudo junto, tudo igual. Mas aqui os camaradas se colocavam como fosse adversário. Isso prejudicava. E agora? Não, agora isso acabou. Acabou, né? Isso acabou e você pode prestar atenção nas ações que são feitas em conjunto. O senador Davi ele é o coordenador da bancada estadual, da bancada federal. Estadual, federal lá, né? Da bancada federal. E um agrupamento entre eles tem acontecido de forma muito constante. As ações têm sido feitas em conjunto, as incursões aos ministérios em conjunto, ou seja, em vez de chegar um senador só pleiteando algo pelo Amapá, chega-se a bancada de senadores para trazer um benefício para o Amapá. Isso está dando certo. Tem dado muito certo. Tem dado muito certo. E vale lembrar que nós completamos agora, e digo nós porque estou na chapa no mandato com o senador Davi, completamos agora 4 meses de mandato. Então, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, eu vou dizer, olha, eu quero comparar o primeiro semestre do mandato do senador Davi com o semestre dos outros senadores. E a comparação vai ficar inevitável, porque a produção parlamentar do senador Davi, claro, em função dele já ter tido uma ampla vivência parlamentar em Brasília, 12 anos, fazem diferença, mas ele tem conseguido trazer muito benefício para o Amapá. Quando esses benefícios começarem a dar frutos, efetivamente, que sabe que no parlamento é diferente do executivo. O executivo vai lá e faz. O parlamento ele tem que construir uma relação para que efetivamente o recurso chegue no Estado. Então, quando esse recurso que está sendo trabalhado agora, a partir de 1º de fevereiro de 2015, quando esse recurso começar a chegar efetivamente ao Estado do Amapá, a comparação vai ser inevitável, eu posso garantir. Agora,
uma questão mais pessoal, é difícil você falar, eu acho que disso aí, porque dos suplentes senadores, só você aparece, não é? Porque certo. Ninguém sabe quem são os suplentes senadores do... Ninguém sabe não, eu sei do também. Capi. Do Capi, né? E do Randolph, então, tem até a moça lá do Pracuba, né? Que é a segunda suplente. Certo. Certo? Eu não tenho problema de falar nisso, Randolph. Eu sou o irmão do senador Davi, sou o irmão mais velho do senador Davi, e quando ele era deputado federal, eu cumpria um papel também auxiliar nesse mandato. Acho que como qualquer pessoa de uma família que é muito unida, que trabalha unida, você não deixa algum próximo do seu exercendo qualquer que seja o trabalho, e se você puder auxiliá-lo, você vai auxiliá-lo. E eu venho fazendo isso aqui já desde 99, quando o Davi resolveu se candidatar a vereador por Macapá, eu já cumpri uma função auxiliar no mandato dele. Como cumpria anterior como irmão, quando ele trabalhava na Shalom Peças, quando trabalhávamos juntos num negócio familiar, o auxílio de um irmão que quer ver o irmão conseguindo construir resultados e trazer maior benefício para as pessoas. Assim tem sido na política. Acho que talvez por isso, como você disse há pouco, eu devo estar aparecendo um pouco mais. E porque também tenho um papel social, porque sou detentor de uma concessão pública, tenho por hábito escrever, tenho meus editoriais, ou seja, coloco de forma clara meus posicionamentos, como já faço há muito tempo, e eu acho que talvez por isso tenha aparecido mais. Mas temos tentado dar uma dinâmica de multiplicação nos resultados desses mandatos, não só de senador, na qual eu faço parte da chapa, mas já fazia antes, enquanto vereador e enquanto deputado federal. Pois é. Então, muito obrigado. Estamos terminando aqui a entrevista com o suplente de senador Josiel Alcolumbre, e também motivador até desse programa. Vocês devem para ele também esse programa. Eu agradeço a vocês todos que ficaram conosco até agora e continuem conosco na programação da Band.